Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Eu só vou pedir para estar silenciando aqui, eu vou silenciar, tá? O microfone para que não tenha ruídos externos. Nós vamos continuar, na verdade, o que nós abordamos na aula passada. O que eu estou fazendo com vocês? Lendo, o livro de Apocalipse. À medida que a gente vai lendo, eu vou dando informações a respeito do texto. Claro que não dá para eu ser exaustivo e detalhista, em todos os versículos, em todas as passagens que nós estamos lendo, tá? Isso me demandaria muito tempo. Mas assim, eu vou pegando algumas informações que eu julgo ser importantes e a gente vai caminhando assim. Nós lemos até o capítulo 2. Olha só, essas horas até o cão se levanta, né? A gente adotou um cachorro aqui, amados, e aí ele tá animado ali agora com a nova família e fica assim, ó. E ao vivo é desse jeito, isso aqui não é editado não, vai tudo assim para o conteúdo aí, ó. Ô meu pai, o cãozinho se manifestou logo essas horas, estava tão quietinho até agora. Mas vamos lá, o Apocalipse, peço que vocês abram a Bíblia, tá? No capítulo 2 de Apocalipse, nós estamos lendo sobre as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor, tá? Essa informação eu já dei, mas vou repeti-la aqui para reforçar. A Ásia Menor aqui, aliás, eu coloquei até no grupo lá, ela corresponde à atual Turquia, tá? Não é o continente asiático não, que nós temos hoje. Então, a Bíblia quando fala, ou quando a geografia, dos estudos bíblicos fala de Ásia, refere-se à Ásia Menor, refere-se então aí à região da Turquia. Inclusive, postei lá um mapa bem simplesinho, em preto e branco, coisa só para delinear mesmo, lá para vocês terem a ideia da região e a proximidade dessas 7 igrejas. Eram igrejas reais, tá bom? Com seus problemas reais, e aí Jesus endereça essas mensagens aqui, cada uma para cada igreja, que no capítulo 1 nós já vimos que elas são representadas pela figura de castiçais ou candelabro, Lembrando que o livro de Apocalipse ele é recheado nessa linguagem figurada, simbólica, tá? De metáforas que nós vamos, à medida que lermos, trazendo para vocês o significado de cada uma delas, para que a gente entenda o todo, tá bom? Então, capítulo 2, nós falamos sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo. Foi isso mesmo, Confirmam essas 3 igrejas? Tudo certinho? Então, vamos lá. Na continuidade do capítulo 2, no verso 18, agora a gente vai falar sobre a igreja chamada de Tiatira, tá bom? Verso 18 ao 29. Vamos lá na leitura juntos, tá? E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência ou perseverança, e o teu serviço, a tua paciência, e que tens as tuas últimas obras, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane seus servos, ou os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Antes que eu continue, percebam que tem um padrão nas mensagens na igreja. Primeiro, Jesus se apresenta com características que ele aparece no capítulo 1, na visão lá para o João, Então você tem lá, cabeça, ou rosto, como o sol ao meio-dia, cabeças e os seus cabelos brancos como a lã, seus olhos como chama de fogo, da boca sai uma aguda espada, e você tem todas essas características lá na visão do capítulo 1. Para as igrejas é apresentado uma ou 2 características de Jesus. Então, para cada igreja uma característica diferente. Isso tem um porquê. E a gente daqui a pouco vai ver, tá? Nem sei se eu falei isso na aula passada, mas a gente percebe. Então, o primeiro versículo dirigido à igreja, sempre Jesus se apresenta
com uma característica aqui, é como o Filho de Deus, né, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Então, olha só, essas duas características, elas são enfatizadas aqui para essa igreja de Tiatira, tá? Depois, inclusive, a gente vai ver o que elas representam de fato. Vamos lá, a partir do verso, continuando o verso 21, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte, olha só, o negócio aqui é duro, hein? E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós e ao restante que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, né, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tens, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas ou quebradas, como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui, como eu disse, o mesmo padrão, Jesus se apresenta com as suas características, ele elogia, né, as virtudes, os acertos, tá, as qualidades daquela comunidade de fé no geral, e também fala dos seus erros, dos seus pecados, né, e propõe um arrependimento, uma correção. E para quem receber essa correção, ele dá promessas. Então, olha que coisa interessante, isso aqui é um resumo do Evangelho, na verdade, né? Essa é a mensagem da Bíblia num todo, né? É mostrar para o pecador os seus erros, a sua ofensa diante da santidade de Deus, convidá-lo ao arrependimento, e mediante o arrependimento, ele é abençoado por Deus, né? Com a comunhão com o Criador. Então, isso é o resumo, na verdade, do Evangelho. Agora é interessante que esse grupo aqui, como eu disse, uma igreja real, existia de fato lá na cidade de Tiatira, uma cidade também nós vimos lá, né? A região dela, e que de fato era... Isso aqui não é simbólico, como alguns querem falar, né? Isso aqui não é algo, é uma metáfora. Não, amados, aqui de fato era uma igreja real, problemas reais, e Jesus está ali corrigindo através do seu líder, né? Quando diz aos anjos da igreja, ou anjo da igreja, melhor dizendo, no singular, está se referindo então a esse mensageiro, né? Esse responsável, que era o líder, ou líderes, que a gente já aprendeu. Fala a gente como se vocês tivessem participado de outros cursos, né? Alguns sim, outros não. Mas assim, nos meus cursos, ou quem já estudou a Bíblia, né, nesse sentido, vai saber que nenhuma igreja do Novo Testamento era liderada por um único pastor, um único líder, né? Era um conjunto, a gente chama de o colégio, né, pastoral. Então isso nós vemos muito hoje, principalmente nas igrejas que tem um sistema de governo chamado de episcopal, onde uma figura é o líder e de fato ele que dá todas as diretrizes, propõe os caminhos e tudo mais. Mas a gente percebe inclusive que isso é muito complicado, né? Se já é com um conjunto de homens, né, ou de líderes, que eles de fato conversam entre si e lideram a igreja, né? E a Bíblia vai dizer que na multidão de conselheiros há sabedoria, e a obra de Deus não se faz solitário, né? Ou seja, como um único líder. Isso está lá em Provérbios, esses dois provérbios estão no livro de Provérbios. A gente percebe que também é uma característica das igrejas neotestamentárias, e essas não são diferentes, embora elas não estejam aqui diretamente, né, com essa informação. Mas por entender e por ter essas informações nas cartas de Paulo, em outras igrejas do Novo Testamento, aí a gente entende que essa era a proposta, era a estrutura de que houvesse uma liderança colegiada, que a gente chama, né? Enfim. E essa igreja, então, ela tinha aí as suas virtudes, que está aqui no verso de número 19, ó, a caridade, ou seja, o amor, o serviço, a fé e a perseverança. Então, olha como tinha virtudes nessa igreja. Porém, a despeito dessas virtudes, havia algo muito grave nessa igreja, que é onde Jesus ele repreende, que está no verso 20 e diante. Tinha aqui um ensino, né,
que alguns entendem que de fato havia uma mulher, né? Literalmente era uma mulher. Não se sabe se o nome de fato dela era Jezabel ou se foi pego esse nome Jezabel para comparar ou fazer um paralelo com a Jezabel lá do Antigo Testamento, né? A esposa do rei Acabe, né? Que influenciou o rei e toda a nação no paganismo, na idolatria, né? Porque aqui era muito semelhante o que essa mulher ensinava, né? Que era dita uma profetisa, que ela ensinava e enganava pelo seu ensino, né? Ali, essa parte da comunidade ali, né? Que era uma mulher então influente. Alguns entendem, amados, olha, não estou afirmando não, tá? Só queria que vocês entendessem que há alguns comentaristas, isso não é totalmente estranho, porque o Novo Testamento ele é escrito em grego, né? E nessa passagem aqui, a palavra aqui no verso de número 20, que diz assim, ó, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, lá no original o termo para mulher é gunaica, tá? Gunaica, né? Vem de guné, né? Gine, né? Ginecologista. Então é exatamente isso, né? Estou falando dos termos aqui da etimologia da palavra. Então esse mesmo termo, gunaica, né? Ou gune, é o mesmo termo que está no Antigo Testamento, na versão grega, falando de Jezabel, e lá está escrito assim, falando para Acabe, né? Ó, Jezabel, tua mulher. Então Jezabel era mulher de Acabe. E alguns entendem aqui que essa mulher poderia ser a esposa de um dos pastores ou do pastor que estava sendo endereçado a carta, tá? Então é possível, é uma possibilidade, não estou afirmando que seja a correta e a única, só para entender. Mas enfim, a questão maior é que existia essa mulher que ela tinha influência e ela ensinava na igreja, só que o seu ensino era um ensino que levava as pessoas a, de alguma maneira, a se desviar da doutrina correta, né? E a gente percebe aqui que fala sobre prostituição e sacrifício da idolatria. A gente tem que entender que nesse tempo, em muitas igrejas, eu acho que foi a Vanessa que perguntou, não lembro se foi outra irmã, sobre os nicolaítas, que a gente leu meu pai, e agora, hein? Foi de Esmirna, não, né? Foi de Esmirna. Não, foi de Pérgamo, né? Que aparece lá os nicolaítas. Foi de Pérgamo mesmo, tá? Aqui, ó, capítulo 2, a partir do 12, a igreja de Pérgamo, e apareceu os nicolaítas, né? E esses nicolaítas, a gente vai ver daqui a pouco, que vai aparecer em outra igreja aqui. A doutrina dos nicolaítas, né? Doutrina de Balaão. Então, a pergunta até foi feita quem eram os nicolaítas. Não se sabe ao certo como era a doutrina deles. Mas por entender e por fazer ligação com a doutrina de Balaão também, né? Eles estão juntos ali, né? A doutrina dos nicolaítas e a doutrina de Balaão. Essa ideia de que... E o Balaão do Antigo Testamento, lá de Números também, né? Então sempre fazendo essa comparação dos ensinamentos, tá? As figuras que representam os ensinamentos deles. Que era a idolatria, que era a prostituição de fato, né? Que Balaão lá, ele propôs lá para que Balaque envolvesse o povo de Israel com as mulheres pagãs, aquela coisa toda. Então é bem possível que o ensino aqui era um ensino gnóstico, tá? Que o apóstolo João, ele combate nas suas cartas, né? Quem eram esses gnósticos? Que grupo era esse? Era um grupo que ensinava que na carne, a carne não tinha nada de bom, absolutamente nada, ela é totalmente pecaminosa. E que o espírito é que importa e o espírito é bom. Então se você cometesse algum pecado na carne, não tinha problema, porque não afetava o espírito. Esse era o ensino dos gnósticos, tá certo? Então aqui é bem possível que essa mulher, ela ensinava também essa doutrina, né, de que, ó, é aquela história, Deus só se importa com o coração, né, que alguns falam hoje. Não importa o que Deus quer o teu coração, o teu espírito, a tua alma, não, o corpo também, a pureza sexual, né, a saúde alimentar, a saúde psicológica e emocional, isso também é importante, isso também é alvo do Evangelho, né, que quer restaurar todas essas coisas, amados, tá? Então a gente precisa entender que hoje esses ensinos aparecem, né, com propostas um pouco diferentes, mas não é muita novidade não. Mas aqui possivelmente era isso que acontecia. Deus, ele chamou para o arrependimento. O texto vai dizer que Deus, ele deu tempo para que eles se arrependessem e não se arrependeram. Então viria o juízo sobre essas pessoas, né?
de uma forma que ia dar exemplo, mas aqueles que não seguissem essa doutrina iam ser por Deus recompensado, que a gente vê aqui no finalzinho, né, com autoridade sobre as nações, está falando lá no final da história humana e tal, que a gente vai ver lá na frente, né? Enfim, as promessas. E acaba com o verso 29, como as outras acabam, né? Ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tudo bem, amados? Informação bem simplesinha aqui, básica, né? Tem outras coisas que nós poderíamos abordar, mas, como eu disse para vocês, é aquela questão bem pontual mesmo, tá? Vamos partir para o capítulo 3? Capítulo 2 e o capítulo 3, na verdade, é o que nós estamos aqui focado, porque vai falar das 7 igrejas, né? Depois, se Deus quiser, a gente entra no capítulo 4 aqui, que eu quero ainda aproveitar um tempinho nosso de hoje para falar desse capítulo 4, se der tempo, né? Então vamos lá. Quinta carta à igreja de Sardes. Quinta carta, olha só. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Vocês lembram do número 7, né? A importância dele, o significado dele. Lembram? Tudo tranquilo aí, amadas? Tá tudo certo? Tá, eu tô perguntando aqui, se não lembrar, me fala, tá? Porque a gente vai reforçando aqui, tá? Já que falaram que tá tudo certo. Quem está aí no manto, vamos ver agora se estão dormindo, se foram embora, se está em outro cômodo, ó. A pastora Delma, a Verônica e a Eliane aí, ó. Se vocês estiverem aí tudo certo, dá um sinal de vida aí, tá? Tá tudo certo? Tá tudo certo, acordada, tô no cômodo aqui ouvindo. Ô, pastora, que bom que não foi arrebatada. Graça e paz a todos. Paz, amada. Então tá bom, Verônica deve estar arrebatada, que não respondeu, e a Eliane está temperando alguma coisa lá, salada, eu acho. Vamos lá. Então, capítulo 3 aqui, falando sobre Jesus se apresentando a essa igreja de Sardes, né? Uma outra cidade. Diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, eu sei as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. Olha só. Então, a gente vai ver aqui que tinha algo muito grave nessa igreja, que só tinha aparência, amados. Que coisa horrível, hein? Só tinha uma aparência de igreja, mas não tinha vida espiritual. Olha só. Verso 2. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja de Sardes, espiritualmente falando, tinham pessoas que não tinham mais vida espiritual, né? Por isso que diz aqui, olha, tens nome do que vive, mas estás morto. A morte aqui diz respeito à questão da morte espiritual, ou seja, não tinham comunhão com Deus. Olha como, amados, esse trecho bíblico nos adverte da possibilidade de ter lá uma aparência de uma igreja, cristãos, né, aparentes, nominais e tal, mas não terem vida de comunhão com Deus. Olha que coisa grave, né? Não se garante nada ter-se uma denominação que ela seja tradicional, histórica, que seja grande aí no seu volume de pessoas, na sua estrutura, que lá tenha crentes que tenha 258 anos de crente, né? Que vai na igreja desde o que, sei lá, Noé começou a bater os pregos lá na arca, porque tem uns assim, né? Que é antigo, não passou no dilúvio, mas pisou na lama, que o dilúvio, tão antigo que ele é. Isso não quer dizer nada. Então olha o perigo aqui, como é a semelhança dessa igreja que pode haver nos nossos dias também. Isso aconteceu aqui, né? E aí Jesus ele diz, arrepende-te, porque senão virei a ti de repente como ladrão, né? E é interessante aqui que havia poucas pessoas lá que não estavam não tinham essa característica, não estavam mortos espiritualmente. A gente aprende aqui também que em uma igreja local, em uma comunidade de fé, você tem pessoas que estão em um estado, por assim dizer, espiritual, têm maturidades diferentes, níveis de conversões diferentes, dons e compromisso com Deus diferentes, umas das outras, né? Então nada garante que uma igreja, todo mundo que está ali, por estar naquela igreja, frequentar,
ter muitas vezes funções de liderança, né? E a gente chega no extremo que às vezes o próprio líder da igreja principal, ele também corre o risco de não ser um salvo, de não ter uma comunhão com Deus. Então tudo isso, amados, a Bíblia já nos mostra que acontecia e é possível. Então a gente precisa ter muito cuidado, essas coisas não garantem para nós coisa nenhuma, ou seja, frequentar a igreja, falar eu estou 200 anos na igreja, como o filho pródigo, aliás, o irmão mais velho do filho pródigo disse para o pai, pai, eu estou aqui desde sempre, nunca desviei, nunca transgredi um mandamento teu, né? São aquelas pessoas que muitas vezes frequentam a igreja há muito tempo e elas têm, às vezes, essa questão, nunca saí da igreja, faz 200 anos que eu estou aqui, mas isso não quer dizer nada, né? Então a gente percebe aqui que havia uma igreja que tinha essa aparência de igreja, mas ela não tinha vida. A maioria da membresia daquela igreja não tinha vida espiritual, não tinham comunhão com Deus, né? E estavam, como diz minha irmã, perigando. Quer dizer, um perigo, né? A minha irmã diz isso. Está perigando. Estão assim, com um risco muito grande de estarem, de fato, perdendo a sua salvação por não alimentarem, não nutrirem, não terem essa vida contínua de comunhão com o Espírito de Deus, com o próprio Cristo, né? Enfim. E aí a gente vê aqui também a mesma coisa, né? Convite ao arrependimento e promessa para aqueles que se arrependessem. Quando diz de vestes brancas no verso 5, a gente vai ver no livro de Apocalipse, né? Lá no capítulo 19, por exemplo, diz lá que a igreja foi vestida de linho fino, de vestes, né? De linho fino e tal. Isso representa a justiça mesmo, que é atribuída aos servos de Deus, aos salvos, tá? Então só para a gente entender essa linguagem figurada de vestimentas, né? Vamos lá, verso 7 aqui, ó, a sexta e penúltima igreja, que é chamada Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar, tendo pouca força guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas. Olha como é totalmente diferente as características dessa igreja de Filadélfia em relação a Sardes, por exemplo. Aqui, amados, não há nenhuma repreensão. É só elogio. Como diz o hino, é só vitória. Agora é só vitória. Né? Então, assim, eu falei lá atrás, na igreja de Esmirna, que a Esmirna não tinha nenhuma repreensão, só elogios de Jesus. E eu disse que só havia 2 igrejas dessas 7 que tinham só elogios de Jesus e não tinham nenhuma reprovação, nenhuma repreensão. Então essa é a segunda, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia são as 2 igrejas que Jesus ele só elogia, né? E não há nenhuma característica para ser reprovada nessa igreja. Olha que coisa linda, amados. Uma igreja madura, uma igreja... Aqui, na verdade, o nome Filadélfia, depois eu vou trazer o nome e o significado do nome de cada uma, tá? Mas o nome Filadélfia é amor fraternal. Então essa igreja amava Jesus, amava os perdidos, tá? Porque a gente vai ver aqui que a característica dessa igreja é essa igreja evangelística, essa igreja que anuncia o Cristo, né? Porque vive intensamente com o Cristo em amor. Então a gente entende aqui que essa igreja de Filadélfia é uma igreja exemplar, no sentido de mostrar o que o Evangelho pode propor para uma comunidade de fé que decide viver em amor, em harmonia, maduros na fé, que se cuidam, amor fraternal, entender o significado de igreja, que é família, gente que se cuida, que se trata, que se cura, terapêutica, né? Se apoia, leva a carga uns dos outros. Olha, irmãos, que coisa boa,
Louvado seja Deus pela possibilidade de vivermos esse ambiente de comunidade de fé, onde não é um ambiente onde há desconfiança, onde há maus tratos, opressões, pressões, né? Onde não vê pessoas como objetos. Então, olha que coisa boa da possibilidade de ter uma igreja com essa maturidade no Evangelho, essa compreensão da família da fé. Então, a gente vê essa igreja com essa característica. Vamos para a 7ª igreja? Rapidinho aqui. 7ª igreja. Eu queria comentar um monte de coisa aqui que está na minha cabeça, que eu pesquisei, que eu li, mas não vai dar, amados, tá? Então, depois a gente vê como que vai acrescentando mais informação para vocês. Quem sabe no segundo curso, Apocalipse 2? Tô brincando, vamos lá. Então, verso 14, 7ª carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, lembra das vestes? Vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse versículo a gente usa para evangelizar, né, irmão? Eu vejo muitas vezes os irmãos usando isso aqui para falar para os pecadores, né? Ó, Jesus está à porta, está batendo e tal. Não, aqui esse versículo é para a igreja. É para os pecadores, não é um versículo de evangelismo, não. Aqui o negócio é para os crentes. Verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Também muito diferente das características da Filadélfia. Aqui já tem repreensões pesadas, tá? Essas repreensões aqui, elas vão na linha de que é o seguinte, esse grupo de irmãos, né, essa comunidade de fé, eram pessoas indiferentes. Quando fala morno, né, não é quente nem é frio, eram pessoas indiferentes, insensíveis. Gente que eles estavam com a condição financeira, né, porque a cidade propunha isso, tá? A cidade tinha, né, esse nível social que nós chamamos hoje, né, bem confortável. E esses irmãos, eles disseram, não, a gente tá tudo certo agora, a gente tem tudo aqui, né? E aí Jesus disse, não, vocês não têm tudo não, vocês são diferentes, insensíveis, né? Vocês têm que comprar ouro provado no fogo, vocês têm que ungir os olhos de vocês com colírio para que vocês vejam, porque vocês não estão enxergando o estado espiritual de vocês. E a gente precisa entender que nessa cidade, como eu disse, né, o nível social era muito, mas muito confortável. Eles tinham tecelagens, tá? Os comentaristas vão dizer isso. É por isso que Jesus usa essas figuras, né? Eles tinham um pó oftálmico, tá? Ou seja, uma espécie de um colírio que eles tinham, né? Era uma cidade desenvolvida. Nessa época já tinha esses recursos. E eles tinham riqueza. Só que Jesus diz assim, não, ó, vocês estão nus. Vocês estão cegos. Vocês são miseráveis. Veja bem, amados, o engano de uma comunidade de fé, onde ali socialmente as pessoas elas são abastadas, né? E a tendência é de achar que esses recursos eles vão substituir a comunhão com Deus, a dependência de Deus, a busca, né, de fato, por nutrir uma comunhão com Deus. Então essa igreja de Laodiceia, ela tem essa repreensão aí. E olha que coisa curiosa, como eu disse, esse versículo 20 não é para os pecadores não, é para os crentes. Agora veja só, onde Jesus está nessa igreja? Do lado de dentro ou de fora, amados? Amadas? Se está a porta batendo é porque está do lado de fora. Veja só que coisa doida. Como que uma igreja cristã, o Cristo, está para o lado de fora? Eu fico perguntando, o que eles estavam fazendo lá? Eles se reuniam para quem? Para adorar quem?
Se Jesus não fazia parte da vida, do convívio, da adoração deles, amados, será que eles se apresentavam? Será que eles tinham como um clube social? Será que esses irmãos... É interessante, né? Contar isso aqui rapidinho. Foi dado para um artista esse verso 20 para ele pintar, traduzir isso num quadro. O verso 20. E ele desenhou uma porta e Jesus batendo na porta. A filhinha dele, não lembro quantos anos tinha, menina, perguntou: papai, tá faltando a fechadura. Ele desenhou a porta e não desenhou a fechadura. Maçaneta com a fechadura, não desenhou. A filha pensou que ele tinha esquecido. Disse: não, minha filha, Jesus está batendo na porta e essa porta é a porta do coração e só pode ser aberta por dentro. Vocês sabem que menino pequeno não se contenta, né, com uma pergunta e uma resposta. Perguntou: mas pai, por que eles não estão abrindo? Será que eles não estão ouvindo Jesus bater? O pai disse: filha, acho que nem deve ser isso. Talvez eles estejam lá no fundo da casa fazendo outras coisas, distraídos, e não estão nem aí para quem está batendo no coração deles. Então olha só, amados, né, que perigo de muitas igrejas evangélicas, como eu disse, que não garante absolutamente nada, né, por ser a denominação, enfim, a questão lá que haja, né, Cristo no centro, que haja Cristo como sendo aquele que deve ser adorado, que haja vida espiritual, isso não garante nada. E a gente vê aqui, nessas 7 igrejas, as possibilidades de termos, e é interessante assim, são 7, né? Então a gente entende que aqui são características completas que pode haver de igrejas diversas. Como também, dentro de uma igreja apenas, pode haver pessoas que tenham, né, diferentes características. Então, de repente, uma tem lá uma característica da igreja de Éfeso, outra de Esmirna, né, amados? Então, essa possibilidade de uma comunidade de fé, como eu disse, em um grupo de pessoas, que seja pequeno, de 30, de 50, de 100, sei lá, ali você tem várias situações, níveis de maturidade, de relacionamento com Deus, de experiência de conversão diferente, né? Então a gente percebe aí essa possibilidade, tá? Bom, falamos então dessa questão, né, das igrejas e dessa possibilidade de isso ser aplicado, né, essa diversidade que a gente tem, né, de pessoas dentro de uma mesma igreja. Só que eu quero voltar agora, tá, lá no capítulo 2, na igreja de Éfeso, que eu quero abordar de uma forma diferente. Eu não vou fazer a leitura em si, não. Eu só vou trazer informações agora, abordando uma possibilidade, tá certo, dessas igrejas, elas representarem, preste atenção que eu acho isso muito interessante, tá? Isso é uma abordagem que muitos comentaristas eles também têm, tá? É por isso que eu estou trazendo, muito coerente, e acho interessante demais, para mim faz todo sentido. Que é assim, nós temos 7 igrejas aqui, né? Elas podem representar períodos diferentes na história da igreja. Estou falando desses 2000 anos para cá. Vamos ver que coisa interessante. Por exemplo, a gente começa na igreja de Éfeso, né? A palavra Éfeso, tá, quer dizer desejado, né? A palavra Éfeso quer dizer desejado. Essa igreja, pelas suas características, ela pode representar o período da igreja no 1º século, tá? Ainda quando os apóstolos eram vivos, né? O João, aqui, que escreve Apocalipse, foi o último a morrer, e o único a morrer de morte natural, por assim dizer, né? Não foi um mártir em si, isso é uma profecia que Jesus fala lá, e o próprio João registra no capítulo último lá do seu evangelho, mas enfim. Então, essa igreja de Éfeso, essa igreja que é pela doutrina, mas perdeu ali o primeiro amor. Ela corresponde à igreja do 1º século, tá bom, amados? Só para a gente entender aqui. Essa igreja de Esmirna, a palavra Esmirna quer dizer amarga, né? Mirra, vem de mirra, né? Que é uma erva amarga. Ela representa a igreja do ano 100 até o ano 312, que era a igreja perseguida. Então, nesses 200 e poucos anos, tá? Mais de 200 anos, a igreja de Cristo ela foi perseguida e muito, né? Pelo Império Romano. Né? Como a gente leu aqui, inclusive, no verso 10, que essa igreja ela ia ser
perseguida e muito perseguida, uma igreja pobre, a gente vê as características, elas representam porque elas trazem características aqui de fato desse período. Como foi a igreja nesse período? Então, lá no primeiro século, uma igreja que era fervorosa, que era zelosa, que de fato preservava a doutrina, mas foi perdendo o primeiro amor. Essa segunda, nesse período do ano 100 até o ano 312, foi uma igreja muito pobre, perseguida pelos imperadores lá. Enfim, os irmãos viviam assim, mortos aos montes, viviam mortos, Isso até ficou um negócio estranho, não viviam mortos não, Não tem como viver morto. Mas entenderam, Agora ficou estranho, Deixa eu reformular esse pensamento aqui. Os irmãos, nesses séculos, um pouco mais de 2 séculos, eles morriam por serem apenas discípulos de Cristo e eles eram martirizados. O famoso Coliseu de Roma fazia espetáculo, o grande teatro. O Coliseu era o teatro, Anfiteatro Flaviano era o nome aí que dava para que hoje nós conhecemos como Coliseu, Eles eram colocados, os cristãos, assim, como espetáculo mesmo, como show, literalmente, para as pessoas ali assistirem, e eles eram mortos de muitas maneiras lá, tá? E assim, Roma matou milhares ou milhões de cristãos durante esse tempo. Então essa igreja de Esmirna, ela representa essa igreja dos anos 100 aos 312, que foi a igreja duramente perseguida. A igreja de Pérgamo aqui, a palavra Pérgamo quer dizer casamento, Alto, elevado e casamento, tem esses significados. Essa igreja aqui, as características dela remete, e a história mostra isso, tá, amadas? Isso que eu quero falar, a história confirma isso, Essa igreja representa a igreja num período do ano 313 até o ano 600. Para vocês entenderem, até o ano 312, a igreja foi muito, muito perseguida por todos os imperadores, desde Nero até, se não falha a memória, o último foi Vespasiano. Lembra do termo aqui, vocês vão sofrer uma tribulação de 10 dias. E alguns pensam que esses 10 dias representam 10 imperadores nesse período. E teve mesmo 10 imperadores, de Nero até o Vespasiano. Não vou lembrar o nome de todos agora, tá? Domiciano, Cláudio César é antes, Vespasiano, Domiciano, enfim, são 10 imperadores certinho nesse período, tá? E eles perseguem muito, até que vem o chamado Constantino, imperador Constantino, no ano 313, e ele se declara cristão e acaba com esse negócio. Nunca foi cristão, era um políticozão que viu que era vantagem ele está oferecendo, aí para os cristãos, que no Império já era muita gente, porque não dava conta, matava, mas Jesus salvando, quanto mais morria, mais pessoas aceitavam o Evangelho, Tem um hino bem antigo, e é até uma frase de um dos teólogos, daquela época lá, que dizia que a semente dos santos, o sangue dos santos é semente. Eu sou a semente dos santos, ou do sangue, dos heróis que morreram sangrando. Eu não vou cantar aqui porque toda vez que eu canto os irmãos tremem. Não é de poder não, é nervoso mesmo, porque eu sou totalmente desafinado. Até beber uma água aqui. Cada um sua vocação, irmão? Tem uns que foi chamado como os canarinhos, o rouxinol de Jeová, e eu como o papagaio. Isso é falar mesmo, cantar não vai. Tem jeito. Eu falo besteira, eu perco o raciocínio. Então, nesse período, de fato, nesses anos do 313, a igreja ela fez uma junção, uma união, tá, com o Estado. Aqui nasce a igreja que nós conhecemos hoje como Igreja Católica Apostólica Romana. Nasce aqui no ano 313, amados, onde o imperador institui uma religião oficial no Império, que foi o cristianismo. Então o cristianismo ele é criado por Constantino, não é por Jesus, não é por Paulo, não é por ninguém não, certo? Biblicamente falando, o cristianismo, nas suas estruturas de religião, ele é criado por Constantino, amados, tá? Então olha só, nesse período a igreja se mundanizou, por assim dizer. Então a igreja casou com o Estado. A história mostra que nunca deu certo o envolvimento da igreja com o poder estatal, com o poder político partidário. Nunca deu certo, amados. Desde aqui, e toda a história desses 1000 e tantos anos mostra isso facinho, tá? Mas vamos lá.
a igreja, então só para lembrar, do ano 313 ao ano 600, né? A igreja de Tiatira. Tiatira quer dizer sacrifício de trabalho, tá? É o significado da palavra Tiatira, né? Ela representa a igreja profana, tá? A igreja que, de fato, assim, ela incorporou, né, nela tudo quanto é tipo e prática do paganismo. A igreja se profanou. Vai do ano 600 até o ano 1517, exatamente 1517, a gente vai ver daqui a pouco por quê. E olha como o texto é bem interessante, Deus dizendo, eu dei tempo para que vocês se arrependessem. Amados, aqui foi quase o que 1000 anos, né? Que Deus deu tempo para que essa igreja se arrependesse, porque a gente precisa entender aqui, havia só uma única igreja até 1517, só havia uma denominação até 1517, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, amados. Nela estavam os servos de Deus, né? Como sempre houve, a gente viu aqui o remanescente, sempre houve em cada período da igreja, né? Em cada igreja local, em cada período histórico, sempre um grupo de salvos, como hoje há também. E a gente não pode cair no engano, amados, que 50 milhões que se declaram evangélicos no Brasil são pessoas salvas, convertidas, que tiveram experiência do novo nascimento. Isso é um engano, né? E que 100% das nossas igrejas locais são de salvos. Quem pastoreia sabe muito bem que não é assim, né? Sabe muito bem quem é convertido e quem não é convertido. A gente não está falando de maturidade, a gente está falando de experiência de novo nascimento mesmo, amados, tá? Mas enfim, não é o caso exatamente aqui. Então essa igreja profana foi dos anos 600 até os anos 1517, né? Então a característica aqui, esses ensinos, lembra da profetisa? Né? Os ensinos da idolatria, da prostituição, da vida libertina, de tudo isso, enfim, né? Havia de um volume muito grande. O que caracterizava a igreja nesse período do ano 600 ao 1517 foi justamente essa postura, essa igreja onde os líderes, os presbíteros, os bispos, né, os padres da época eram os homens de Deus. Né? Tinham esses títulos aí, mas eram os homens de Deus da época, quer dizer, homens de Deus, né? Eles tinham a vida, e aí vieram os grandes homens de Deus, né? Depois, quando a gente estuda a história da igreja, a gente vai ver, no ano 1416, mais ou menos, né? Um santo homem de Deus lá, veio João Hus, né? Justamente denunciando, então Deus veio trazendo homens ao longo de um tempo, para que houvesse a grande reforma que nós conhecemos, que é a reforma de Martinho Lutero, que era um monge, era um padre da ordem dos agostinianos, mas teve uma conversão, um homem de Deus, e Deus usou exatamente nesse ano 1517. 31 de outubro de 1517. Tá? É por isso que hoje nós somos chamados de protestantes, justamente por causa desse evento. Infelizmente, amados, a maioria daqueles que frequentam igrejas e muitos líderes não conhecem a história e a sua história, né? Aí você pergunta assim no dia 31 de outubro, irmão, hoje é dia do quê? Né? Num grupo assim, ó, da igreja, dia do Halloween. Respondem, né? Dia das bruxas, do Halloween, dia 31 de outubro. Fala, meu Deus do céu, nós não sabemos a nossa história, é o dia da Reforma Protestante, amados. 1517, Martinho Lutero, lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha, coloca 95 teses refutando os ensinos da Igreja Católica, né? Então ali houve a grande reforma e tal, porque até então essa igreja era profana, essa igreja ela era idólatra, ela era pagã, ela ensinava um monte de coisa que era totalmente assim, equivocada, vendia o perdão, né? E a gente viu que Deus foi trazendo vários homens dentro da Igreja Católica. Eram monges, eram padres. Martinho Lutero, como eu disse, João Hus, Jerônimo Savonarola e vários outros. Aí houve a grande reforma nesse tempo aí, tá? Então é o que corresponde a essa igreja. Ó. E de fato, as características que estão aqui é que houve nesse período, tá? A igreja de Sardes, aqui no capítulo 3, Sardes quer dizer remanescente. Ó, remanescente, ou príncipe de gozo, né? Ou remanescente. As características dessa igreja, elas se apresentam na história do ano 1517, como nós falamos, né? Até o ano 1750. Por quê? Então, houve a reforma em 1517, né? Houve a ruptura,
Ó, tem nomes do que vive, mas estás morto, que era a igreja mundial, né? Que era uma só que tinha. Tinha nome que era igreja, que estava vivo, mas estava morto. Só que havia alguns remanescentes, não é o que o texto vai dizer aqui? Esses que não se corromperam, havia um grupinho lá, tá certo? Aqui houve a grande reforma, como a gente falou, né? Os homens de Deus vieram aí questionando o poder papal, vieram questionando todas as doutrinas que a igreja ela ensinava, que era antibíblico, que foi se criando ao longo dos tempos e tal. E essa igreja remanescente, então ela corresponde de 1517 até 1750. Não houve avivamento aqui, houve uma reforma doutrinária na igreja nesse sentido, tá? E houve a ruptura então, e aí começou a surgir as igrejas que hoje nós conhecemos. A luterana na Alemanha, a anglicana na Inglaterra, a igreja presbiteriana, né? Lá em Genebra, tá? França, com Calvino, enfim, daí a gente vê a árvore genealógica. Se vocês se interessarem, me lembrem no WhatsApp lá que eu envio para vocês essa árvore genealógica e todas as igrejas que nós temos hoje, as principais denominações, de onde elas saíram, como elas foram se desenvolvendo. Então, ó, eu pego lá de 1517 até hoje. Se vocês se interessarem, tá? Tem essa árvore genealógica, assim, é muito interessante para entender, né? Como foi se dando todas essas denominações, os movimentos, ao longo, então, desses 500 anos aí, 505, né? 1517 para 2022, que dá 505 anos. Mas vamos lá. Aqui no verso de número 7 do capítulo de número 3, a gente vê a igreja de Filadélfia. Lembra que eu falei Filadélfia, amor fraternal, né? Essa igreja, de fato, é uma igreja com características do ano 1750, que foi o ano das missões, do grande avivamento, né? 1750, onde apareceu, até citei ele aqui, mas em outra ocasião, em outra questão, melhor dizendo, que é o John Wesley, Charles Wesley, né? Os famosos irmãos metodistas, né? A igreja metodista que nós temos surge aí. Então esses irmãos, eles iniciaram, melhor dizendo, um movimento de santidade, né? De busca intensa pelo estudo bíblico, busca intensa pelo Espírito Santo, tá? Então eles conseguiram reunir aqui, ó, né, essa principal característica de uma igreja bíblica saudável e poderosa, que é a busca intensa pela comunhão com Deus através da oração, vida de piedade, jejum, serviço e estudo bíblico, tá? Então aqui surge a igreja chamada Igreja Metodista, mas mais do que a Igreja Metodista, esse movimento não só evangelístico, mas missionário, onde daqui foram enviados e surgiram missionários a partir daqui, amados, até hoje. Então, ó, a igreja avivada e missionária, lembra da questão, ó, tendo pouca força, pus sobre ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que porta é essa? É a porta da evangelização, a porta das missões mundiais, por assim dizer, né? Então, a partir desse período, desse ano, começa-se de fato as missões mundiais que nós conhecemos, tá? Então essa igreja avivada e missionária não tem nenhuma repreensão, lembra? Só elogios de Jesus. Ela corresponde do período da igreja de 1750 até o século 18, 19 e início do século 20, que é ali, século passado, onde vem surgindo o grande avivamento na Rua Azusa, em Los Angeles, né? De onde sai lá homens e se espalham por muitos lugares do mundo, inclusive para o Brasil, onde vem dois batistas, Gunnar Wingre e Daniel Berg, aqui para o Pará, onde eles iniciam lá, a que hoje nós conhecemos como Assembleia de Deus do Brasil. Vem um italiano também como fruto desse grande avivamento de 1904, aproximadamente, né? Lógico que isso já veio acontecendo, né? Alguns anos antes, alguns homens que eu não vou detalhar aqui porque é de fato uma outra matéria, um outro curso, tá? Não estou brincando, não, é outro curso, que é a história da igreja. Se vocês quiserem toparem, a gente também mergulha nesse negócio aí, história da igreja. Aí eu conto detalhes e tudo isso aí, é muito interessante mesmo, né? E o que acontece? Então, vem um italiano chamado Luiz Francesco, né, e ele vai para São Paulo, lá no interior de São Paulo, onde ele inicia e planta que hoje nós conhecemos como a Igreja Congregação Cristã no Brasil. As duas igrejas que trouxeram o pentecostalismo para o Brasil,
né? E aí se espalharam pelo mundo, enfim. Mas essa igreja que representa aqui esse período, ó, de 1750 até o início do século passado agora, do século 20, né? 1900 e pouquinho, essa igreja missionária, avivada e tudo mais. E aí nós temos a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. A palavra Laodiceia quer dizer direitos do povo. Então, olha só, Laos, né? Povo, Diqueia, direito, justiça, enfim, esse sentido, né? Direitos do povo, tá? Essa igreja aqui... Aliás, desculpa, eu vou trazer mais uma informação. Será que não vai embaralhar, não? Vamos voltar aqui na Filadélfia, rapidinho. Voltar a fita aqui, ó. Voltar rapidinho, que eu quero só acrescentar mais uma coisinha aqui que eu acho interessante, tá? Tem um bocado de coisa que eu acho interessante, mas não tem como falar tudo, né? É interessante, amados, que essa igreja de Filadélfia, ela é também conhecida como a igreja que tem características que é o período também do final dos tempos, tá? Então a gente vai ver nessas últimas duas igrejas, bem diferentes, características bem distintas, mas elas são igrejas que trazem características que correspondem à igreja, né, dos últimos tempos. Então nós vamos ter, na igreja dos últimos tempos, um grupo muito forte, que está de fato buscando a Deus, que está querendo ganhar o mundo para Cristo através de missões, e do outro lado também uma igreja mundana, uma igreja rica, influente, mas que não tem vida, que Jesus está para fora dela, né? Que é a de Laodiceia, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, só para a gente entender, a gente está falando aqui dos períodos correspondentes da história, essas duas elas correspondem então a característica ou as características das igrejas, porque haverá duas igrejas nos últimos tempos. A igreja genuína e a igreja falsa. É simples assim. A igreja de Cristo e aquela que parece ser igreja, mas Jesus não reconhece, não participa dessa igreja porque está do lado de fora, desejando de fato entrar nela, mas está do lado de fora. Olha só, amados, né? O que é a Bíblia, o Apocalipse vai nos mostrando aqui, as 7 igrejas aqui, ou esses 2 capítulos aqui, vem nos mostrando, tá? Então, para finalizar a questão dessa abordagem que nós estamos fazendo, tá? A igreja de Filadélfia, melhor dizendo, tem uma característica aqui no verso 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Então olha só que essa igreja vai ser preservada, né, num período de grande perseguição e de grande tribulação, e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente lá, tá? Agora sim vamos entrar na igreja, a última, na 7ª carta à igreja de Laodiceia, quer dizer direito do povo, né? Essa igreja então, ela é a igreja dos últimos dias, né? Finais dessa dispensação da história humana, tá? Então essa igreja de fato que Jesus, ele está para o lado de fora, é uma igreja que tem recurso, que é rica, que é influente no mundo, não corresponde à nossa época, amadas? Não é isso que a gente tem hoje? Uma igreja, mundialmente falando, a igreja cristã, protestante, evangélica, que ela é riquíssima, não é só no Brasil não, é no mundo todo, influente também, né? Quem frequenta muitas igrejas hoje são pessoas de todas as camadas da sociedade, todas as camadas da sociedade, presidente, governadores, gente rica, famosa, artistas, intelectuais, estão aí, ó, dentro das igrejas. Então nós temos recursos, temos dinheiro, temos tudo, só que Jesus diz, ó, tem não, é pobre, é cego, é nu, é miserável, eu estou do lado de fora. Então olha só, que perigo, né? Então a gente faz 2 aplicações aqui, ou pelo menos extrai 2 questões de tudo isso aqui que a gente tem falado a respeito dessas igrejas. Primeiro, nós pertencemos a qual igreja? Quais são as características da nossa comunidade de fé? Qual é a minha característica? O que em mim eu enxergo nessas 7 igrejas aqui, amados? Então eu acho que seria interessante nós fazermos essa aplicação. Será que eu tenho características lá da igreja de Éfeso, da de Esmirna, da de Sardes, da de Tiatira, da de Pérgamo, né? Da de Filadélfia, da de Laodiceia? Quais características eu me enxergo nessas igrejas? Ou na minha igreja local? Elas se parecem mais com qual dessas igrejas aqui? Então acho interessante a gente fazer
aplicação e essa comparação, né? A gente extrair isso aí para a nossa vida. Enfim, tudo bem, queridas? Amadas irmãs, vocês têm algo a comentar, algo a falar? Porque assim, eu não vou ter tempo, não vai dar para eu entrar no capítulo 4 e trazer para vocês algo assim que tenha pelo menos um começo e um andamento, né? Porque a gente tem aqui 4 minutinhos, 5 minutos, então se eu começar no capítulo 4 eu não consigo, vai ficar um negócio picotado. Então eu quero abrir aqui esses 4, 5 minutinhos para que vocês possam estar perguntando, acrescentando, comentando alguma coisa. Bora lá? O que vocês acham? Querem participar agora? Alguma dúvida? Falei alguma coisa? Não ficou tão claro? As irmãs que estão aí no áudio, pastora Delma, Verônica e Eliana, se vocês quiserem também aí abrir. Só um comentário, né? Sim. É igual agora nas próximas eleições. A briga vai ser muito pela bancada evangélica, porque corresponde a muitas pessoas e vai ser uma disputa praticamente religiosa, né? Ali eles vão entrar querendo ganhar a igreja para conseguir os votos, né? Isso é uma briga feia. É uma discussão que a gente tem, né, na questão, será que o cristão deve se envolver em política? Eu acredito que até sim. Mas não política partidária. A gente fala de política em outro sentido, cidadania, né? É o que eu quero falar, cidadania. Porque a palavra é a mesma, mas quando a gente fala de política, a gente sempre pensa que política é partidária, não é? A política, no conceito da política, lá dos filósofos, lá da questão da Grécia e tudo mais, é todo aquele que se envolvia com as questões da cidade. É que quando a gente usa a palavra da origem, a política é a origem grega, né? Politikos. E quando a gente usa o termo do latim, que é civitatem, que a gente fala cidadania, aí a gente fala, não, opa, política eu não quero, não gosto, não quero me envolver, mas eu quero exercer cidadania, sou um cidadão. Mas na verdade é a mesma coisa, que são origens de palavras diferentes. Então assim, o cristão, ele é ensinado biblicamente a exercer a cidadania? Sim. O problema é a política partidária. E a gente viu aqui, em uma das épocas da igreja, que ela se envolveu de tal forma com o poder estatal que ela se corrompeu, né? Então a gente precisa ter muito cuidado nessa questão e nessa ânsia que nós estamos, no nosso país principalmente, de estarmos assim, ganhando, por assim dizer, essa influência política partidária. Será que isso é benéfico? Será que a igreja ela ganha com isso? Né? Será que as pessoas que estão lá, que se dizem servos de Cristo, dão bom testemunho, são pessoas capazes e chamadas para uma vocação, né, de gerir cidade, estado e o país e tudo mais? Então são discussões que a gente poderia estar alargando, seria muito interessante nós promovermos isso na nossa igreja também, né? Então olha só que a gente vê aqui que a história já nos mostra, a Bíblia já nos mostra as consequências e as questões, né? Enfim, mas é algo para se pensar, orar, se pensar, né? Voltar a outra história. Tem um monte de coisa para a gente falar aqui que não é o caso, a gente vai dar pano para manga, né? Mas é algo a se pensar. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade